Vamos lá então, já que você viu até aqui, tem entendido a questão do ciclo insano na vida dos casais, você precisa entender também que homem e mulher são tão diferentes quanto rosa e azul. Acredite, nós fomos feitos assim. E uma vez que você entende qual é a essência das mensagens enviadas pelas mulheres e a essência da mensagem enviada pelos homens, e aprende a decodificar isso, você vai ter muito mais facilidade de conduzir o seu relacionamento. Por exemplo, quando você olha para sua esposa e percebe que ela está abatida, está chateada, está triste, você não deve entender esse aborrecimento, provavelmente, como sendo algo azul. Mas você olha para ela e percebe que ela está enviando uma mensagem clara. Alguma coisa você fez, falou, comunicou de forma desamorosa. Mas por outro lado, se você perceber o seu marido abatido, você pode ter certeza que alguma coisa azul o prejudicou, o infligiu. Então você olha para ele e não tem motivo para você se sentir sem amor, não está recebendo amor por ele. Mas muito provavelmente ele também não está tendo uma crise de amor ali. O que está acontecendo com ele é que alguma coisa azul, alguma coisa relacionada a respeito, honra e admiração está infligindo ele. E é essa decodificação que tanto o marido quanto a esposa precisam ter um com o outro. Então, num relacionamento conjugal, quando eu e minha esposa entendemos isso e praticamos isso, nós percebemos a diferença e a revolução que isso pode acontecer. Quando eu olho para o que minha esposa faz, por exemplo, eu não vejo que ela está tentando me atacar. Pelo contrário, ela está tentando comunicar algo relacionado a amor. E da mesma forma, minha esposa olha para mim e não percebe que eu quero atacá-la. Pelo contrário, ela é a esposa que eu amo. Eu não quero atacá-la, mas ela aprendeu a entender que quando eu envio uma mensagem azul para ela, ela percebe que eu quero respeito. Então, homem e mulher são diferentes, tanto quanto rosa e azul. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, e eu percebo que essa é uma mensagem que várias e várias pessoas falam isso. As mulheres falam que homem é tudo igual. Homem, ele não presta atenção, é indelicado e não é capaz de detectar sinais que as mulheres mandam. E eu não gosto desse tipo de colocação, principalmente quando ela é dita de uma forma pejorativa, para prejudicar a imagem masculina. Por quê? O homem, ele está certo que ele não foi dotado dessas capacidades de percepções femininas. Mas ainda bem, né? Porque você vai se casar com um homem, não é com outra mulher. Mas acontece que o homem, ele não tem as percepções que as mulheres têm. Mas da mesma forma, as mulheres não são capazes de perceber certas coisas que o homem percebe. Prova disso é que toda mulher que tenta mudar o seu marido acaba sofrendo de uma certa forma nos relacionamentos. Porque o marido, ele entende claramente que isso é uma mensagem de desrespeito. Mas a mulher também, ela é incapaz de perceber isso. Ela não olha como sendo algo desrespeitoso, porque ela olha de forma cor-de-rosa. Então, ela vai comunicar de forma cor-de-rosa e ele vai entender de forma azul. Esse é o cerne, esse é o centro. É a base que envolve o relacionamento conjugal. Então, como eu falei, o homem, ele produz uma linguagem azul. Óculos azul, fone de ouvido azul, microfone azul, ele tem um tanque de combustível, um tanque de oxigênio. Eu não vou colocar combustível, eu vou colocar um tanque de oxigênio. Sabe aqueles mergulhadores da década de 60, de 40, sei lá, que eles tinham aquela capacete que mais parecia um capacete de um astronauta do que um de um mergulhador? Você sabe que todo mergulhador até hoje em dia só consegue mergulhar grandes profundidades se ele estiver munido com um tanque de oxigênio atrás. Só que imagina que o homem carrega um tanque de oxigênio que, ao invés de oxigênio, tem respeito. E a mulher também carrega um tanque atrás dela, que esse tanque, ao invés de oxigênio, tem amor. O homem precisa de oxigênio para respirar. A mulher precisa de amor para respirar. Então, homem e mulher, eles precisam de coisas distintas e diferentes um ao outro. Quando alguma coisa acontece com uma mulher, por exemplo, uma mulher, ela se fecha. Se outras centenas de mulheres estiver olhando para aquela situação, elas podem até dizer, coitadinha,
ela é tão princesa, ela é tão maravilhosa, ela é tão meiga, não me admira em nada que ela está se fechando para esse homem, que é um troglodita. Não dá nem para acreditar que ele está falando assim com ela. Isso é impensável, que ele está tratando ela dessa forma. Então, quando uma mulher vê alguma coisa acontecendo que fere o coração, fere a consciência dessa mulher, só outras mulheres são capazes de detectar esses sinais. E essas mulheres ainda falam o seguinte: olha, todo homem é tapado demais. Eles têm 2 cérebros. Um sumiu e o outro saiu para procurar. Então elas agridem os homens, elas falam por que ele não consegue perceber esses sinais óbvios que a esposa dele está dando. E o homem está lá, todo desatento, desapercebido. Mas por quê? Uma mulher rosa consegue perceber tudo de rosa que acontece num relacionamento. E para a mulher, o que acontece com uma mulher é óbvio. Mas agora, vamos olhar para o outro lado. Olhe para o lado do homem. Quando a esposa percebe que o homem se sente desanimado, o homem ele fica calado, ele se irrita e se afasta, ela pode até interpretar esse comportamento como sendo infantil, como sendo mesquinho. Mas se tivesse vários outros homens olhando aquela cena, eles com certeza diriam: meu Deus, não dá nem para acreditar que a esposa dele falou com ele dessa forma. Como é possível? Por favor, alguém entregue uma vassoura para essa bruxa. Então, o homem ele é capaz também de perceber os sinais desrespeitosos que a esposa envia para o seu marido. Qualquer homem é capaz de perceber isso, mas as mulheres não. As mulheres olham esses ataques, digamos assim, como uma forma de estimular o seu marido a mudar. É como se ela estivesse dando um feedback claro. Mas os homens não entendem dessa forma. Ele entende como crítica, ele entende como uma afronta, ele entende como desrespeito. E quando ela desrespeita o homem desanima, ele se irrita, ele se cala, ele afasta. Para você ter noção, uma vez aconteceu comigo e com a minha esposa uma típica mensagem rosa e azul. Uma vez ela estava testando algumas roupas para sair. E ela vestiu uma roupa e perguntou o que eu achava. E ela não estava gostando muito daquela roupa, mas queria ouvir minha opinião. Aí até que eu disse: meu amor, para mim você está linda. Ela ficou horrorizada com essa mensagem, porque ela pensou o seguinte: meu Deus, uma bruxa, uma mulher horrorosa, porque eu tô feia para todo mundo e porque ele é meu marido, só ele está me achando bonito. Então ela pensou dessa forma. Ela recebeu a mensagem que eu enviei como cor de rosa, mas eu enviei uma mensagem azul. E eu falei o seguinte: meu amor, no meio de todas as pessoas, a minha opinião é a mais importante. E para mim, você tá a mulher mais linda do mundo. Então eu enviei com uma intenção, mas ela recebeu de outra maneira. Por que isso acontece? Porque o homem, ele tem um jeito de falar azul, e a mulher tem um jeito de ouvir rosa. Então às vezes é necessário que eu fale para minha esposa no dia a dia o seguinte: meu amor, eu vou falar algo azul, e eu preciso que você coloque os fones azuis agora, para que você consiga entender a minha intenção, consiga saber exatamente o que eu estou falando. Mas da mesma forma eu também preciso em alguns momentos colocar fones cor-de-rosa para saber exatamente o que a minha esposa está querendo dizer. Porque algumas coisas que ela fala, se eu não colocar os fones cor-de-rosa, eu posso interpretar como uma mensagem ofensiva e uma mensagem extremamente desrespeitosa. Mas uma vez que eu e minha esposa entendemos os segredos da comunicação, entendemos os segredos da decodificação dessas mensagens, o nosso relacionamento se tornou outro. E é isso que eu quero compartilhar com você. Você está recebendo chaves aqui que vão fazer a diferença na sua vida conjugal. E você nunca mais vai passar por situações que você não sabe por que elas estão acontecendo. Elas podem até acontecer, elas podem até continuar acontecendo, mas acredite, você vai saber exatamente como resolver cada uma dessas situações, como tratar cada uma dessas situações e ter um relacionamento extraordinário.